Graças e paz. Eu quero nesta hora agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui. Convidar você para participar conosco deste momento de celebração a Deus, nosso Deus, e poder estar meditando na sua palavra também mais uma vez. Amém? Vamos orar então, iniciando, agradecendo a Deus. Pai Celestial, Todo-Poderoso, Deus grande e tremendo, nós rendemos graças a Ti, ó Senhor, pelas misericórdias do Senhor, pelo Teu grande amor. Pedimos, ó Pai, perdão, misericórdia, Senhor. Traga, Senhor, livramento, traga, Deus querido, paz aos corações sedentos, as pessoas que estão, Deus, nos hospitais agora, ainda lutando, Deus, contra esse vírus, contra essa pandemia, Senhor, contra tudo isso que está acontecendo, Deus, que tem tirado a paz, tem trazido, Deus, assim, sufoco, tem trazido, Deus, assim, problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas físicos, Senhor, vem estar curando, vem estar sarando, vem trazendo, Deus, refrigério à vida das pessoas que estão necessitando também nesse momento, Pai, traga cura, esteja abençoando, esteja, Deus, dando livramento àqueles que estão à frente, Deus, lutando para salvar as vidas, Pai. Neste momento, Senhor, pelas famílias que estão chorando os seus entes queridos que foram, Deus, que morreram, Deus, por conta desse mal, desse vírus. Mas, Senhor, nós estamos aqui para dizer que o Senhor é Deus e pode todas as coisas. Confirmar isso porque cremos na Tua palavra, Senhor, que o Senhor não está alheio, Deus, às nossas súplicas, não está alheio, Deus, às nossas petições. Nós estamos clamando a Ti nesse momento, pedindo que o Teu amor seja derramado, Deus, que a cura seja estendida nos quatro cantos desta terra, Senhor. Obrigado, Deus querido, por mais esta oportunidade. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta hora quero convidá-los, para, antes de nós entrarmos na palavra, a gente cantar o hino do cantor cristão, muito bom, conhecido, eu gosto muito desse hino. Eu queria compartilhar com você esse hino, tá? Você que talvez não tenha o cantor, mas você pode acompanhar também. Diz assim, no hino de número 160: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse hino fala que Deus responde. Ele nos dá tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas na vida daqueles que creem nele. Ok, meus queridos amados, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor lá no livro de João Evangelho. Um texto bem conhecido,
da palavra no Evangelho de João, no capítulo 3. Olha a história de Nicodemos, né? Vamos ler um pouquinho a história desse homem e comentar um pouco a respeito daquilo que nós entendemos como sendo importante para a nossa vida. Nós vamos ler o texto lá, vai de um capítulo 3, versículo 1, nós vamos até o versículo 17 até o 21. Vamos ler esse parágrafo aí. Amém, queridos? Você que está com a sua Bíblia, compartilhe. E logo ao ouvir a palavra, nós vamos estar deixando, o Espírito Santo, ele falar conosco, porque é necessário que nós venhamos deixar que o Espírito Santo, ele interprete a Bíblia para nós, porque nós não somos capazes de interpretá-la a não ser através do seu Espírito. O próprio texto, ele vai nos falar sobre isso. Amém? Eu gostaria de convidar você para ler nesse momento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vais. Assim é todo que é nascido de Deus, nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, aquele que de lá desceu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse, ou para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Obrigado, Senhor, pela palavra mais uma vez lida. E agora, Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos dê entendimento da mesma, Pai, para nosso ensinamento, nossa edificação. Abençoa todos quantos estão participando e até onde, Deus, esta mensagem ela chegue, que possa acalhar os corações e que possa encontrar, Deus, guaridas. Portanto, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa as famílias, abençoa todos, Pai. Nesta hora nós pedimos essas bênçãos agradecidos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Ok, muito bem, queridos. Como eu falei, esse é um texto já muito conhecido, né? Muitos já falaram, muitos já pregaram, muitos já leram esse texto. E esse texto nos traz algumas lições e nos faz algumas perguntas, né? Também. E conhecemos a história, né? Porque fala de Nicodemos, o personagem principal desse texto aqui. Na verdade, tem dois personagens principais. O primeiro personagem é Jesus, claro, e o segundo personagem é Nicodemos. E no decorrer do texto nós vamos ver que Nicodemos ele faz algumas perguntas para Jesus, mas também Jesus faz algumas perguntas para ele, dando algumas respostas também dentro das perguntas que ele faz, né? Então, Nicodemos, a princípio nós precisamos saber um pouco quem é Nicodemos. Sabe por quê, irmãos? Porque Nicodemos ele não era qualquer um, né? O texto já começa dizendo que ele era um fariseu. Entre os fariseus havia esse homem chamado Nicodemos, porque ele era dos principais dos judeus. Então, Nicodemos era um judeu que fazia parte do sinédrio, no grupo dos fariseus. Ele era um dos chefes dos fariseus, ele era um dos líderes religiosos. Nicodemos ele era mestre, ele era formado, dotado na palavra, ele conhecia a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, podemos dizer assim. Então Nicodemos ele tinha a responsabilidade de ensinar sobre as Escrituras lá em Jerusalém, lá em Israel, né? Ok, então Nicodemos, mesmo fazendo parte do grupo dos fariseus, aquele grupo que criticava Jesus, aquele grupo que xingava Jesus, aquele grupo que não aceitava Jesus, aquele grupo que dizia que Jesus era um falso profeta, era um impostor, e também que era simplesmente um pobretão vindo lá da Galileia, vindo lá das regiões de Samaria, lá de Nazaré. Ele era um filho de pescador, ele era um pobre, filho de carpinteiro. Ele era um homem simples, mas aquele homem não tinha as características, as credenciais para ser o Filho de Deus, o Messias esperado, né? Então Nicodemos tinha na sua mente, mesmo sendo do grupo dos fariseus, fazendo parte dos acusadores, mas ele não é visto aqui como um daqueles que acusou Jesus, em nenhum momento ele não é visto dessa forma. Então, observe que o texto diz que Nicodemos ele foi de noite, ele saiu às escondidas para ter com Jesus. Por que ele foi? Porque ele tinha dúvida, porque gerava dúvida no seu coração. Mesmo conhecendo a história, vendo os sinais, os milagres, as pessoas informando dos feitos de Jesus, mas ainda assim ele estava curioso, tinha uma curiosidade no seu coração. E ele precisava tirar limpo, ele precisava se abrir com Jesus, ele precisava contar para Jesus a sua dificuldade de entender aquele linguajar de Jesus. Porque Jesus, sendo um homem simples, e talvez nem sequer foi uma escola, mas quando Jesus chegou pregando, surpreendeu aqueles homens. E eles chegaram a dizer que Jesus falava coisas que eles nunca tinham visto falar, alguém comum como Jesus. Então Nicodemos ele declara isso, que Jesus não era uma pessoa comum para fazer o que ele fazia, só sendo alguém de fato que fosse instruído ou tivesse parte integral com Deus. Então este foi de noite ter com Jesus, e ele fala que ela declara, né? Porque quando ele diz Rabi, mestre, ele se coloca inferior a Cristo, sendo ele o mestre. Ali era o mestre, materialmente falando, ali era o mestre, era Nicodemos, mas ele agora coloca Jesus como mestre, e ele diz que mestre, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Observe o plural aí, ó. Não só ele sabia, mas todo aquele grupo sabia. Eles não queriam era declarar isso, sabe? É como se você soubesse a verdade e você tivesse um problema em divulgar essa verdade, tivesse alguma dificuldade, porque isso poderia te trazer prejuízos para a sua reputação. Então os fariseus, eles sabiam, eles já tinham mais ou menos uma ideia de quem era Jesus. Só que eles não poderiam declarar isso publicamente, porque isso traria problemas para a sua reputação. Então, o que acontece? Ele foi desse mestre,
Sabemos que ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Então isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora o negócio começou a pegar. Agora vai dar um nó na mente de Nicodemos, sabe? Porque Jesus agora vem com uma outra filosofia, uma outra teologia que ele nunca tinha visto falar. Nascer de novo? Que negócio é esse? Como pode, Jesus, alguém nascer de novo? Me explica essas coisas, porque eu não estou entendendo nada. É justamente por isso que eu estou aqui, porque eu não estou entendendo. Você já imaginou? Tipo assim, você não conhece nada sobre, eu diria que, sobre questões jurídicas. Você não conhece nada. Você ouve um juiz, um advogado, alguém dessa parte jurídica conversando, falando, você não entende nada, porque você não estudou sobre a parte jurídica, né? Você não estudou sobre direito, você não é formado, então você vai ter essa dificuldade em entender. Você vai precisar de alguém para lhe explicar a relação, tudo aquele assunto que você não entende. Então isso em qualquer setor que você não tem habilidade naquilo, você não vai entender. Por mais que você seja formado em uma área qualquer, mas que se o assunto que está sendo tratado for um assunto de uma outra área que você não se especializou, você não vai entender. Então esse aqui é o caso de Nicodemos. Ele não estava entendendo o linguajar de Cristo, porque a filosofia era diferente, o linguajar de Jesus era diferente, a leitura que ele fazia, os ensinamentos eram totalmente diferentes daqueles que eles ensinavam, de que eles tinham estudado. Sabe por quê? O Novo Testamento, na mente deles, eles não entendiam o Novo Testamento. Então, Jesus é o Novo Testamento, Jesus é a nova aliança, Jesus é a nova lei que veio, que Deus mandou. Portanto, aí ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Olha só, querido amado, você já se perguntou, você já se pegou em uma dúvida dessas qualquer, a qual Nicodemos também foi surpreendido? Sabe, amados, tem muita gente que tem um conhecimento vasto da palavra, conhece muito bem a Bíblia, sabe, até ensina a palavra. Em alguns momentos tem grupos religiosos que ensinam, e muitas vezes no seu coração gera dúvida, e Jesus de fato ele veio para gerar essas coisas no coração do homem. Ele veio para trazer essa confusão, porque o homem não compreende. Entenderam? Então, se porventura você se encontra um leitor da Bíblia, até um bom crente, um crente que frequenta a igreja, um crente que é assíduo, um crente que é certinho, sabe, ora todo dia, tem seus momentos devocionais, sabe, aquele crente que tá mais ou menos, eu diria assim, está quase 10%, né? Mas você tem um monte de dúvida no seu coração. Você se pergunta: mas por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não sou filho de Deus? Por que eu não leio a Bíblia? Por que eu não conheço a palavra? Por que eu não já aceitei Jesus como meu Senhor? Por que comigo acontece? O que aconteceu? O que eu fiz, Senhor? Às vezes falta isso. Eu quero dar um conselho para você. Se você estiver vivendo essas dúvidas, essas queixas dentro de você, faça como Nicodemos. Vai de noite, meia-noite, de madrugada, em qualquer momento da noite, vai falar com Jesus. Abra o seu coração para Jesus, Ele está lá para lhe responder, Ele está lá para lhe tirar a sua dúvida. Fale com Ele. Talvez você é daqueles crentes que você tem vergonha, porque você reside em um lar, uma família, um contexto familiar, onde as pessoas não te aceitam como um crente, onde as pessoas não te aceitam. Por isso você não pode, você não se declara com os teus amigos, você tem vergonha de dizer, porque você vai ser criticado, talvez, sabe? Mas sabe de uma coisa, mesmo que você corra esse risco, mas você pode falar com Jesus. Vai a sós, vai sozinho mesmo, chegue lá, feche o teu quarto, ajoelhe lá, fala com Deus em secreto. Ele te ouve em secreto, Ele vai te responder em secreto, Ele vai te recompensar em secreto, vai tirar as tuas dúvidas em secreto. Faça como Nicodemos, e Jesus responde para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos faz essa pergunta: como pode um homem voltar sendo velho? Jesus com certeza, quando ouve Nicodemos
ele fica assim, realmente, Nicodemos, tu está longe de entender as coisas do reino. Tu ensina, mas não entende. Como é que é isso? A gente ensina, mas não entende. Você já se pegou ensinando uma coisa que você não sabe? Né? Você já se pegou passando uma mensagem de alguém que você não conhece? Você já se pegou assim? Talvez você é um daqueles que até fala de Jesus, mas não conhece Jesus, não conhece a respeito de Jesus. Tem dúvida na sua salvação, com relação à sua salvação. Você tem dúvida com relação a essas questões do reino? Assim como Nicodemos. Então, Jesus fala de uma outra coisa que ele ainda mesmo que não vai entender. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe o que é isso? Uma vez você nasceu. Você nasceu da carne, você nasceu da sua mãe, você nasceu do pecado, você nasceu da questão material, você nasceu da água, você nasceu do ventre. Agora você precisa nascer do Espírito. Então, quem é nascido da carne é carne. É um ser humano qualquer. Agora precisa nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É ser gerado no Espírito. É ser gerado pelo Espírito. É deixar o Espírito envolver. É deixar Ele tomar posse da vida dele. É entregar a vida dele. Porque está Deus, Espírito e Cristo. Está a Trindade. Jesus fala deles três aqui nesse texto. Muito bem, então não te admires de eu te dizer estas coisas, versículo 7. Importa nascer de novo. Tá? Então, o vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nascer de novo significa deixar a velha vida, mudar os seus conceitos, não ser apenas um religioso, mas ser um homem guiado pelo Espírito Santo. O versículo 9 diz assim: então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, justificamos do que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, tu não creres, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus agora ele usa um texto bem simples para Nicodemos, um texto que ele conhecia, a respeito de Moisés e a serpente, que houve um período por conta do pecado do povo. Muito bem, então era necessário levantar o Filho do Homem para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Nicodemos não estava compreendendo essas coisas. Era necessário que ele viesse compreender as coisas do reino de Deus. Vou ler um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, só para a gente poder pegar esse texto como fala realmente daquilo que Nicodemos não entendeu. Talvez você esteja como ele, não entenda. Observe que a partir do versículo 9 do capítulo 2 de 1 Coríntios diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque são loucuras. Então, o homem não pode compreender as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então, é preciso uma entrega, é preciso receber o batismo, que é o batismo que recebe o Espírito, porque ao receber o Espírito, ele é batizado com o Espírito, porque o Espírito
ele simboliza a água que inunda, que batiza o homem para se tornar um filho de Deus. Então ele precisa entregar a sua vida, ele precisa não somente ler a Bíblia, não somente ter uma vida devocional com Deus, ele não tem que ser somente um homem que conhece a Escritura, ele precisa nascer de novo. Então nascer de novo significa essa mudança de vida, aquilo que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então Jesus estava ali diante, Nicodemos, ou seja, estava diante de Jesus, mas ele tinha certeza, absolutamente não, mas ele tinha assim na sua mente alguma coisa que indicava, algum indício que aquele homem ali não era qualquer um homem, aquele homem ali era um homem diferente, era alguém que conhecia de fato as coisas de Deus, porque era o próprio Deus ali, encarnado. Então o que acontece? É preciso essa mudança, é preciso essa... Muito bem, então, como Jesus agora, ele trata de um assunto que Nicodemos dificilmente vai entender, porque ele diz assim, olha, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, Jesus está falando de um texto simples para Nicodemos, está falando do tempo em que em Israel, né, o pecado houve de uma situação em que Deus estava repugnando, então aquelas serpentes vieram, né, picaram aquele povo e as pessoas estavam envenenadas com o veneno da serpente. Então clamaram a Moisés, Moisés, queremos livramento, queremos salvação, queremos cura. E Moisés fala com Deus e Deus diz assim, Moisés, agora levanta uma serpente lá no meio do arraial, e todas as pessoas que olharem para aquela serpente serão curadas. Então isso simboliza Cristo, diz, o Filho do Homem foi levantado. Todo aquele que olha para Jesus hoje será salvo, ou seja, não simplesmente olhar, mas entregar, crer no Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, assim como Moisés levantou, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja eternamente morto, condenado, mas esteja salvo em Cristo Jesus. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite para isso que nós terminamos de falar. Talvez é isso que está acontecendo. Talvez você não tenha entendido, né? Você não tenha compreendido as coisas que estão acontecendo com você. Talvez você tenha lido a Bíblia e não tenha estudado, você não tenha compreendido a palavra da forma como deve ser compreendida. Talvez tenha gerado essas dúvidas no seu coração. Será que não é porque você ainda não fez uma entrega total da sua vida a Cristo? Talvez você ainda não recebeu o Espírito de Deus na sua vida. Eu quero convidar você nesse momento para fazer essa reflexão. Se precisa entregar a sua vida, se precisa ainda fazer essa entrega total para poder você ter a garantia da vida eterna. Porque ele diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Ou seja, esse crer, ele está além de simplesmente saber que existe Deus. Ele está além de simplesmente conhecer a palavra de Deus. Está além de simplesmente frequentar um culto religioso, uma igreja, uma denominação qualquer. Esse crer está na entrega total, na credibilidade, ou seja, abrir mão de si mesmo, dos seus desejos materiais, abrir mão de si mesmo, entregar a sua vida, confiar em Deus, para poder entregar a sua vida a Ele, esperar que Ele de fato venha realizar a sua obra na sua vida. Ou seja, você precisa abrir o seu coração. Não tenha vergonha, não tenha medo. Mesmo que o mundo te acuse, mesmo que as pessoas te critiquem, não tenha medo. Abra o seu coração e entregue a sua vida a Jesus. Faça como Nicodemos, porque você vai ver que depois Nicodemos, você já vê ele na cena, depois que Jesus morre, Nicodemos vai lá e ajuda no sepultamento, aquela coisa toda. Nicodemos com certeza mudou os seus conceitos religiosos, os seus conceitos a respeito de Deus. Nicodemos passou a crer em Jesus como Filho de Deus. E às vezes é preciso durar um tempo, às vezes é preciso passar por muitas situações, às vezes é preciso essas queixas, sim, isso é natural do homem, mas é preciso crer somente, é preciso tomar uma decisão. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus como Filho de Deus. Portanto, a partir de hoje, eu entrego a minha vida a Deus. Faça isso.
que Jesus vai tirar todas as suas dúvidas, vai abrir o seu coração, a sua mente, para que você compreenda realmente, porque se não for através do Espírito, se não for pelo Espírito, não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, como diz o texto lá em Coríntios, tá? Então, meu amado, meu amigo, meu querido ouvinte da palavra do Senhor, eu quero deixar essa palavra com você e acredito sim, que Deus falou no seu coração, que o Espírito Santo falou com você. Eu creio que você vai mudar alguns conceitos a partir de hoje na sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, lhe abençoe e lhe dê cada dia mais oportunidades para você não só ouvir a palavra, mas crer na palavra de Deus. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o segredo de todo esse processo é crer em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, encerrando este momento. Pai santo e amado, abençoa esta vida, esta pessoa, este irmão, qualquer pessoa que ouviu esta mensagem, Senhor, e que ele possa receber no seu coração esta palavra, e que o teu Filho Jesus Cristo, Pai, possa vir penetrar através do teu Espírito para fazer mudanças, para fazer transformação, Deus, que haja salvação, Papai do céu, que haja, meu Deus, mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitude, e que teu Espírito venha dominar, venha gerar vida, venha gerar, Deus, fé, venha gerar, Pai, confiança, venha gerar, Deus, assim, uma entrega total de vidas ao teu altar, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, exaltado nos céus e na terra, pois nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém.